que o que mais me toca é como a junção do som e da luz me levam para a construção de uma narrativa nova, ou estimulam em mim uma história pessoal que eu não tinha pensado antes. É um estímulo. E não só um estímulo de criação de imagens dentro da minha cabeça, mas também um estímulo de como a construção do som com o ritmo da música fazem estímulos visuais mesmo, né? E, e esse estímulo também está dentro do nosso próprio corpo. O corpo vibra junto com as batidas do som, o corpo vibra com o estrobo da luz. E esses são pontos muito grandes para mim. Achei submersivo, é como se você mergulhasse nos seus piores pesadelos e não saísse mais, o que é muito bom. Eu achei muito interessante, foi muito legal poder ver como a fumaça se mexia, porque quando a gente vê essas situações, a gente não para, né, para observar a fumaça, e deu para ver direitinho. Sim, parecia que estava dançando, uma dança da fumaça. É o jogo de luzes, um movimento e a fumaça bom, cria essa parede quando a luz joga sobre cima dela. Isso é muito foda. O som também te levava para outra dimensão, assim, era um som que parecia um som de filme mesmo, parecia que estava suspense. Eu senti mistério. Eu senti muito que o som e a luz também, ela me fez meio que viajar para outras faces, como que eu posso dizer? Faces da vida, saca? Outros planos de vida. E eu senti que eu viajei por todos eles. Eu me senti no inferno, eu me senti no purgatório, eu me senti no que a gente chama de céu, né? E aí, de repente, eu me senti dentro de mim mesmo. É quase um renascimento. Aquela luz no começo me sentia muito assim, sabe? Parece que algo tá querendo sair. É como se você estivesse dentro do útero. Eu fiquei pensando desse jeito. É como se você estivesse dentro do útero, você sai e é todo aquele caos e depois você morre de novo. E aí aquela luz do que tava piscando, sabe? É a morte. Aquilo pra mim foi a morte. E eu consegui ver vários desenhos naquela luz. Era uma luz só, mas eu conseguia, meus olhos estavam tão fixados naquela luz tão forte que meu olho ficou criando vários desenhos. Não sei o olho de vocês. Desenhos. Aí teve uma hora que eu olhei pra cima, naquela hora que parecia uma pirâmide. E aí eu falei assim, gente, essa parede vai me comer. Porque aí a luz foi abaixando. E eu fui fazendo assim, ó, sem perceber. A parte que eu gostava era uma luz que ficava no meio, que quando você levantava era como se visse tipo dividido, sabe? Nossa, interessantíssimo. Pra mim também teve muito essa coisa da transformação, da passagem, Sim. Né? De ir para um outro lugar, de ser transportado mesmo, né? Sim. Dá pra perceber que tem um começo, meio e fim. Sim, exato. Claramente. Tanto pela questão da luz, quanto pela a fumaça que eles vão liberando, porque cada fase tinha também uma intensidade, quanto pela música, né, que ela foi reduzindo. Tanto que a gente sabe que acabou mesmo naquela parte, não teve nada de porque aconteceu. E eu adorei que daí terminou e ficou aquele silêncio e a gente ouvia a música de fora, sabe? Tinha aquele ambiente musical do mundo. Do real. Que louco, verdade. Era impossível de captar tudo aqui. Sei que você esteja com muito sono. O silêncio e o olho no olho deles, sabe? Vai devolvendo a gente e é gostosinho porque não é um abandono do público, sabe? Não é um abandono de quem assiste, pô, acabou, é isso. A gente vai sendo colocado de volta e é delicinha. Você vai ver exatamente a mesma coisa, mesmo que se ele não fosse feito ao vivo, não dá para dizer que cada vez vai ser diferente, porque serão outras pessoas, serão outros estímulos e você também está diferente. Então, é um pouco isso o que eu sinto. E eu acho que até com o uso, porque vocês usam a plateia como um elemento também, né? Não é só a luz e o som, mas às vezes um vídeo, às vezes uma imagem, às vezes um dançarino, mas sempre também uma plateia. Ou sempre também a pessoa que está indo lá assistir como parte dessa orquestra que vocês fazem.